Olá, muito boa tarde, você internauta que está ligado aqui nas informações do site Notícias Agrícolas. Estamos de volta com a nossa programação de boletins, agora para falar sobre o mercado do petróleo. Isso porque o mercado recuou forte nas últimas sessões, acompanhando ali questões relacionadas à dívida dos Estados Unidos, mas hoje sobe bem porque teve uma aprovação lá, do teto da dívida norte-americana, algo que o mercado estava acompanhando bastante. Também tem outras questões relacionadas também à reunião da OPEP, que acontece neste final de semana. Para a gente falar sobre tudo isso, eu converso agora ao vivo com Flávio Walter Inácio Inocêncio, que é diretor da Helios Advisory. Flávio, boa tarde, obrigado por estar presente mais uma vez aqui com a gente para a gente analisar o mercado do petróleo. Boa tarde, Jonathan, e é um prazer estar consigo também. Prazer é nosso. Bom, vamos atualizar as informações relativas ao mercado do petróleo, porque o mercado recuou forte nas últimas sessões, Flávio? Todos estavam acompanhando, os temores ligados à demanda, principalmente por conta da questão relacionada aí à dívida norte-americana, não é isso? É correto. Isso é um fator que foi levado em conta pelos analistas e pelos mercados, principalmente no mercado de futuros. Felizmente foi encontrado um acordo e isso fez subir os preços relativamente àquilo que era esperado. Em todo o caso, os sinais de uma demanda fraca a nível económico continuam fortes. Isso é que faz com que o preço não suba acima dos $80 o barril. Perfeito. Então esse cenário que você pontuou não deve fazer com que os preços avancem muito mais do que o que a gente está vendo nesse momento? Não me parece. Creio que nós mencionamos isso na última vez que nós falamos. Dos aspectos mais preocupantes nesta crise é o aumento do dólar. A Federal Reserve continua a ter uma política de aumento de taxas de juros para combater a inflação, e isso também tem um efeito no preço do petróleo. Aliado a isto, há uma demanda. Embora a OPEP, no último relatório de maio, o relatório mensal que eles têm, previa um aumento da procura agregada por petróleo este ano em 1 a 2 milhões de barris a mais ou menos. Só que isto pode não se concretizar considerando esses aspectos todos. E a Reuters, que também estive a ver recentemente, fez uma poll. Eles fazem uma sondagem aos principais economistas que trabalham neste setor, de algumas das principais consultoras e bancos de investimento, e também não prevêem preços muito elevados. Então, a questão fundamental neste momento é uma questão de saber como é que a demanda pode evoluir. E não havendo cortes muito significativos do lado da oferta, vai ser muito difícil termos preços acima de 80, $90 o barril, como vimos o ano passado. Agora, acresce a isto o facto de que existe um problema dentro da OPEP+, isto é, a OPEP, mais a Rússia e os países que fazem parte deste vamos chamar cartel. Existe uma certa dúvida e isso também tem um efeito nos preços, porque não se está a combater devidamente a procura. Isto é, o mercado neste momento tem um bocado de petróleo a mais. É importante, todas essas questões, Flávio, porque a gente deve ter neste final de semana acontecendo a reunião da OPEP, que é muito importante, impacta diretamente no mercado do petróleo, e há ali, de alguma forma, uma tensão envolvendo a Rússia e os sauditas. Queria que você explicasse um pouco para a gente sobre isso e como que a gente deve acompanhar possíveis decisões que devem vir dessa reunião para o mercado do petróleo. Correto. E isto é uma reunião um bocado atípica, no sentido que esta reunião teve vários elementos. O principal elemento, a
a considerarmos é os russos aparentemente não cortaram os 500 mil barris dia que se prontificaram quando houve a decisão para haver um corte coordenado entre a OPEP mais a Rússia, e os sauditas agora exigem, e boa parte dos analistas dizem que estes cortes não foram efetuados, o que significa que a Arábia Saudita, com o meu país, com a maior capacidade de produção, se não que chegar este fim de semana ao entendimento com a Rússia, a Arábia Saudita pode também decidir punir a Rússia, colocando mais petróleo no mercado, afundando os preços. Os russos têm uma estratégia um bocado diferente. A Rússia, como está sob sanções, essencialmente eles têm dificuldades em vender o seu petróleo, por isso estão a vender o petróleo a preços mais baratos, sendo o preço de referência deles o Ural. Os russos têm incentivos para vender o máximo que possível, que é dos sauditas adotar uma estratégia de recuperação de preço, não de recuperação de cota de mercado. Então, a não ser que haja um acordo entre estes dois gigantes, que de recordar que a Arábia Saudita e a Rússia produzem mais de 20 milhões de barris de petróleo por dia, combinados, isto é 20% da produção mundial, e é necessário um acordo entre estes dois gigantes para que a política de preços dentro da OPEP seja uma política correta. E isso surpreendeu-me até, porque eu pensei que os russos não fossem desrespeitar isto que acordaram com a Arábia Saudita, uma vez que, até do ponto de vista geopolítico, houve reaproximação. O outro aspecto que dá a considerar, isto é um aspecto à parte, mas é algo que se calhar nós devemos aqui mencionar, isto é das poucas reuniões da OPEP, onde a Bloomberg não foi aparentemente convidada, a Reuters que também não, e o Wall Street Journal. E isto é um bocado estranho porque tipicamente, pelo menos o Wall Street Journal e a Bloomberg estão sempre presentes na conferência de imprensa. A OPEP que sempre foi bastante ativa em termos de imprensa para divulgar os preços. E obviamente que isto tem um efeito nos mercados, porque havendo ou não uma decisão da OPEP, os mercados vão responder de acordo com o que foi decidido este fim de semana. Não se prevê para já que haja um novo corte, o que se prevê é que se resolva este aspecto dos 500 mil barris dia que os russos se prontificaram a cortar, em termos de cota de produção, mas não o fizeram. E parece que os sauditas estão bastante indignados, e a Arábia Saudita é de facto o líder da OPEP, considerando que é o país com as maiores reservas dentro da OPEP, isso inclui a Venezuela, mas é o maior produtor dos países com grandes reservas e tem uma capacidade extra grande de produção. Isto é, a Arábia Saudita pode, no máximo, produzir até 12 a 13 milhões de barris de petróleo por dia, e isso pode ter um colapso dos preços. E é esse efeito disciplinador que faz com que os sauditas sejam o que chamamos o banco central dos mercados petrolíferos. Portanto, é um bocado estranho não ter havido este entendimento. Entende-se que do lado russo, mas isso pode colocar em causa as políticas coordenadas da OPEP+. E se não houver uma coordenação, nós podemos ter um colapso de preços, efetivamente, muito maior do que aquele que nós tivemos. Então, é um dos aspectos que os mercados estão a considerar, e este blackout à parte da imprensa. É também um bocado estranho, porque isto tipicamente não acontece com organizações como a Reuters, a Bloomberg ou o Wall Street Journal, embora outros meios de comunicação que estão lá sempre, como o Financial Times, a Wood Mackenzie, estas grandes consultoras internacionais que também trabalham nos mercados petrolíferos e são bastante consultadas pelos operadores do mercado. Portanto, são esses dois aspectos que eu iria frisar que são um bocado fora do comum. Flávio, essa reunião acontece no dia 4 de junho, não é isso?
É correto. Este fim de semana, Este fim de semana. vai ser em Viena. Curiosamente, a OPEP também tem um conjunto de documentos que vão sair, entre os quais a projeção futura, também mensal, como é que o mercado que vai evoluir, considerando que não vamos ter preços tão altos como os preços do ano passado, pelas razões que nós entendemos. O outro aspecto muito importante, que isto fora da OPEP, é que continuamos a ter muitas pressões do lado dos produtos derivados ou do petróleo. Estamos a falar aqui do diesel, a gasolina, o querosene. A nível internacional há uma capacidade muito limitada de expansão deste tipo de produtos. Então, nós também podemos ter uma diferença entre o petróleo bruto e os produtos derivados, considerando a pouca capacidade de expansão deste tipo de produtos. E isto também faz com que os preços não entrem mais em colapso. Para não falar na questão das reservas estratégicas americanas. Nós sabemos que os americanos já começaram a comprar novamente petróleo para encher as reservas estratégicas, e isso também pode ser bastante relevante para impedir futuros choques, que os países da OCDE, quase todos, têm reservas estratégicas. A maior é dos Estados Unidos, obviamente, e isso também é um aspecto muito importante que força a intervenção nos mercados, e tal como a OPEP, tem também um efeito manipulador do mercado, porque quem tem petróleo para vender pode facilmente fazer colapsar os preços. E os americanos já começaram essencialmente a repor parte das suas reservas, que estão em metade. De recordar que esta atual administração americana que tem tido uma política muito agressiva de não fazer os preços subir. E num ano que é um ano pré-eleitoral, porque o ano nós temos eleições nos Estados Unidos, nós também temos que olhar para esta dinâmica. Parte das eleições americanas, um dos aspectos fundamentais é o preço da gasolina, o preço médio do galão de gasolina. E isso é um dos aspectos que também temos que considerar. O outro lado é os mercados asiáticos. Nós sabemos que os mercados asiáticos absorveram muito petróleo russo. A demanda na China já começa a atingir níveis próximos da pré-pandemia, só que muito desse petróleo é um petróleo que vai parar para a Europa. Aparentemente, o que está a acontecer, muitos intermediários, inclusive a Arábia Saudita, que tem comprado muito petróleo russo e revendido petróleo para os países da OCDE. Isto é a União Europeia, Estados Unidos e Japão. Então, há muitos fatores que explicam o porquê que o preço do petróleo não subiu mais. Um dos fatores é o petróleo encontrou que, apesar das sanções e do preço fixo que o G7 que colocou o petróleo russo, encontrou um caminho no mercado. Se houvesse uma sanção ao petróleo russo de uma forma mais efetiva, que não fosse através de importações paralelas via Índia, via Arábia Saudita, via China, que não aplicaram sanções à Rússia, nós teríamos preços muito mais elevados. Portanto, não é que a demanda seja tão fraca assim, tanto que a demanda já superou em muito a demanda que 2019, este ano, é muito. O que significa é que nós estamos a ter também muitos desafios do lado da oferta, isto é, a oferta não é tão limitada como parecia. De fato, muitas questões para a gente acompanhar, né, Flávio? E claro que na próxima semana a gente seguirá possivelmente tendo muitas oscilações no mercado do petróleo. Diante disso tudo, vamos acompanhar. Obrigado mais uma vez pela sua entrevista aqui com a gente, tá bom? Muito obrigado, Jonathan. É um prazer falar consigo e com os nossos internautas. Prazer é nosso. Bom, agora na finalização do nosso boletim, você encontra os perfis das nossas redes sociais. Siga a gente por lá para se manter atualizado sobre todas as informações do agronegócio brasileiro. A gente fica por aqui, mas daqui a pouquinho tem mais boletins ao vivo.
Se inscreva em nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas. No Instagram, @Notícias Agrícolas. E em nosso Twitter, @Norteagri. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.